Olá, meus amigos. Hoje vamos falar sobre a história de um patriarca da Bíblia, de uma figura lendária que já inspirou muita gente a cantar, a compor músicas e até mesmo a filmes. Eu estou falando de Jó. Jó, uma figura lendária da Bíblia, uma figura que representa o sofrimento, a paciência, a resiliência e o temor a Deus. Se você quer saber o que é que nós vamos falar, talvez você ainda não ouviu as coisas que vamos falar aqui agora. Quando você lê o livro de Jó, a história de Jó, o que é que você pensa? O que é que você aprende? Geralmente as pessoas, quando leem essa história, a história de Jó, elas vão carregadas de paixão. Elas leem a história de Jó com muito sentimento e elas acabam ficando sensíveis, tocadas. Elas se sentem na história, elas voltam no tempo e passam a se sentir no contexto dessa história. Mas esta será que é a melhor maneira de se ler as histórias da Bíblia? E que tal se você ler de novo essa história, este livro, o livro de Jó, agora não mais com paixão? Desta vez você lê a história de Jó com um senso crítico, analisando palavra por palavra, na frieza da análise crítica. Eu sugiro a você que você experimente fazer essa leitura, fazer uma leitura nesses moldes, porque certamente você vai descobrir muito mais coisas. Talvez você ainda não tenha ouvido o que nós vamos falar agora nesse vídeo. E se você não quer perder nada, não pule nenhuma parte, não saia daí. Assista o vídeo completo até o final. Se possível, deixe seu like. Meu muito obrigado. E agora vamos para a história. A história de Jó começa falando das qualidades desse homem. Que ele era um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um homem muito importante, segundo a narrativa bíblica, na sua terra, dentre os seus contemporâneos. E há quem diga que ele era contemporâneo de Moisés. E a história diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas mulheres. 7 homens, 3 filhas mulheres. E Jó era um homem muito rico. Ele era uma espécie de um sheik das Arábias. Um homem poderoso, um homem rico, muito rico. Um homem que tinha um poder financeiro enorme, absurdo.
A história diz que ele tinha muitos escravos. O que você vai encontrar na narrativa bíblica, a palavra escravo substituída pela palavra servos. Mas servos aqui é escravos, ok? Escravos. E diz a história que certa vez houve uma reunião nos céus. Aí entra o ponto mais irônico da narrativa. Houve uma reunião nos céus e Deus quis falar, quis conversar com os seus filhos. E de repentemente apareceu nesta reunião, sabe quem? Exatamente, apareceu aquele filho que havia sido destituído da sua família, Satanás. Ele apareceu nesta reunião e diz a Bíblia, diz a história, que Deus o percebeu e logo lhe perguntou: Satanás, de onde vens? De onde vens? Só lembrando que Deus, no contexto da fé e no contexto da Bíblia, é o único ser detentor dos 3 maiores atributos de poder, atributos eternos. Atributos eternos. Quais são os atributos? A onipotência, ele é um Deus que tem todo o poder, todo o poder. A onisciência, ele é um Deus que tem todo o conhecimento, toda a ciência. Ele conhece tudo, antes, agora e o depois. E a onipresença, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou melhor, tudo está nele. Toda a existência de todos os universos, as galáxias, os sóis, as luas, tudo está nele. Portanto, ele permeia todas as coisas com a sua onipresença, desde o menor átomo até as maiores galáxias. Agora, baseado nesses 3 atributos de poder, vamos destacar o atributo da onisciência. O atributo da onisciência. Se Deus é onisciente, conhece todas as coisas, sabe de tudo, não precisa que ninguém lhe diga nada, não precisa que ninguém lhe dê conselho nenhum ou nenhuma informação. Como é que ele perguntou a Satanás de onde ele vem? Satanás, de onde você vem? Por que será que Deus, tendo esse poder, esse atributo de conhecimento e também um atributo de presença, ele é o único que está presente em tudo, desde o menor átomo até as maiores galáxias. Como é que ele pergunta para Satanás de onde ele vem? Você não acha estranho? Pois é, quando as pessoas leem a história de Jó de uma forma passional, elas não conseguem perceber essas lacunas, esses vacilos
Mas quando você lê com senso crítico, com uma mente crítica, observando os detalhes, então você começa a perceber algo de muito estranho. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que eu quero compartilhar com você. É sobre esses detalhes falhos da história deste patriarca, desta figura lendária, o Jó. Então a história diz, a narrativa diz, que Satanás disse para Deus: eu venho de passear e rodear pela terra. Certo. Então Deus novamente faz outra pergunta para Satanás. E ele pergunta: você viu o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? Que não há outro na terra como ele. Você já percebeu que Deus gosta desses exclusivismos? Homem reto e íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. Olha, Deus novamente comete o mesmo erro. Parece que ele se esquece, parece que ele se esqueceu que ele tinha o dom da onisciência. E até parece que ele não estava presente na terra no momento em que Satanás estava passeando e rodeando por ela. E ele perguntou: você viu, você notou, você percebeu o meu servo Jó, meu escravo Jó? É bom ressaltar isso. Muito embora Jó fosse um homem mais poderoso da terra, naquela presente era, ele mesmo assim era escravo desse Deus, certo? Certo. Então Deus perguntou para Satanás: você não percebeu meu servo Jó? E aí ele destacou as qualidades de Jó. E Satanás disse para ele: olha, porventura Jó serve a você em vão? Você não tem cercado a ele de proteção, você tem dado casa e tudo que ele tem, toda a riqueza. O trabalho de suas mãos você tem abençoado. Por isso seus rebanhos se multiplicam pelo país. Mas estende a sua mão e toca em tudo que ele tem, e você verás que ele vai te amaldiçoar na tua cara, na tua lata. E aí mais uma vez eu faço uma pergunta: por acaso Deus não sabia dessa integridade, sendo que ele mesmo estava explicando, estava citando para Satanás que Jó, seu servo, era um homem muito íntegro, que tinha um temor muito grande, um respeito muito grande a Deus? Satanás o instigou a prová-lo. Disse: toca nele para você ver, toca nas suas coisas para você ver que ele vai blasfemar na sua cara, na sua lata. E aí então Deus se submeteu a esse desafio. Mais uma vez, parece que Deus nesse momento perdeu a sua onisciência, porque agora Deus se submete ao desafio
de seu arqui-inimigo, aquele que outrora era seu filho, seu anjo mais predileto, aquele que outrora era o símbolo maior da perfeição, símbolo maior da correção, da beleza, da luz, e agora era seu arqui-inimigo. E está, sabe onde? Exatamente, está cara a cara com Deus. Aí eu pergunto a você, como é que pode? Que sistema falho, que sistema de segurança falho tem nos céus, não é? Que sistema de segurança é esse, o sistema de segurança dos céus? Pois a história em outros textos diz, assim que os crentes e muita gente descreve a destituição de Satanás, quando ele era um anjo de luz e ele se rebelou, querendo colocar seu trono acima do trono de Deus. Então houve uma batalha nos céus e ele foi deposto do seu cargo de anjo de luz, de anjo símbolo da beleza, da perfeição, e ele foi jogado para a terra, e ele se tornou agora o maior inimigo de Deus. Não é assim que os crentes descrevem a história de Satanás? E como é que pode agora, nesse momento em que Deus faz uma reunião com seus filhos nos céus, Satanás chegar sorrateiramente no meio dos seus filhos? Cadê a guarda? Cadê o sistema de segurança avançado dos céus? Cadê o sistema de câmeras avançado dos céus? Assim aconteceu na guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas. No momento em que Israel relaxou, o Hamas invadiu uma de suas fronteiras e matou ali a 260 civis que estavam numa rave, numa festa. Pois é, assim também nos céus aconteceu esta falha na segurança, e Satanás estava no meio dos filhos de Deus. Estranho, não? Estranho, muito estranho. E então Deus aceitou o desafio de provar o seu servo, o seu escravo, o homem mais importante da terra, como havia proposto Satanás. E a história diz que os filhos de Jó estavam celebrando uma festa, uma rave, assim como aqueles milhares de civis estavam lá na fronteira da faixa de Gaza e Israel, celebrando aquela festa, rave. E de repente diz a narrativa que soprou um vento e o teto veio abaixo, matando os 10 filhos de Jó. E a partir dali houve uma sucessão de catástrofes. Os rebanhos todos de Jó foram roubados, foram assaltados pelos inimigos que cercavam aquela região onde Jó era o patriarca. E tudo isso foi acontecendo de uma forma simultânea. E por fim, Jó foi submetido, foi completamente vestido de uma espécie de lepra, chagas, feridas, tumores
as piores feridas que você pode imaginar. E Jó, o texto, a história diz que ele, mesmo assim, nunca blasfemou, nunca murmurou, nunca questionou a Deus. E quando você lê essa história, é isso que a narrativa quer lhe propor. Que você sofra calado, que você aceite todos os tipos de provações, como se isso trouxesse no final um resultado benéfico, um resultado muito melhor do que o primeiro, não importando quais as consequências desta provação. É assim que a narrativa impõe para todos aqueles que leem a história de Jó, a história lendária de Jó, com uma mente passional. Mesmo você passando por tragédias, por perdas na família, por problemas gravíssimos na sua saúde, por desemprego, por dívidas, tudo que possa lhe causar dor, perturbação e sofrimento, mesmo assim, você é sugerido a aceitar tudo isso como uma provação vinda de Deus. Agora, qual é o propósito que Deus tem em provar dessa maneira aquele homem de quem tanto ele elogia, de quem tanto ele fala bem, se ele já conhece, se ele já há muito tempo tem um relacionamento com este servo, com este filho? E como é que ele aceitou esse desafio de Satanás para prová-lo, para ver se realmente ele permaneceria com a sua fidelidade a ele? É estranho isso, não? Pois é. Diz a história que os 10 filhos de Jó morreram, sem contar outras pessoas que estavam naquela festa, sem contar crianças que estavam naquela festa. Coisas que a narrativa bíblica não declara, coisas que a narrativa bíblica omite. Parece que só estava naquela festa os 10 filhos de Jó e não tinha mais ninguém. Era apenas uma reunião familiar. Mas sim, que seja uma reunião familiar. E as esposas dos filhos de Jó, e os maridos das filhas de Jó, e seus filhos, onde estavam? E seus escravos, seus servos, para lhe servir vinho, às mesas desse banquete, onde eles estavam? Com certeza, se essa história fosse real, certamente este banquete, esta festa, tinha todo esse, vamos dizer assim, esse pessoal para fornecer ali tudo na festa. Mas o que me chama a atenção é que Deus não liga a mínima para os filhos de Jó. A família não significa nada para Deus. O que interessa é Ele saber se você teme a Ele ou não. Ele não quer saber se você vai sentir dor, se você vai chorar, qual vai ser os seus sentimentos, as suas reações ao velar um ente querido, um filho, uma filha. Ainda mais no grau da tragédia que se deu, 10 filhos, sem contar seus netos, suas netas e tanto mais
que estavam ali, as pessoas que estavam ali promovendo essa festa. Você não acha estranho? Pois é, esse é o seu Deus. Um Deus abusador cósmico, um Deus sádico. Um Deus que, tendo os 3 maiores atributos eternos, mas que de repente lhe falha essa conectividade, esse conhecimento, e ele acaba tomando ar, ele acaba aceitando um desafio. E diz a história, diz o texto lendário, que Jó não blasfemou, e a sua esposa chegou e disse: você ainda vai reter a sua integridade a esse Deus? Por que você não blasfema dele e você morre logo? E Jó disse: você fala como uma louca mulher. Deus nos deu tudo, porventura não nos poderia dar o mal? Agora eu pergunto a você: que tipo de Deus é esse a quem você serve? Que te dá um carro, que te dá uma casa, que te dá filhos, mas de repente ele destrói tudo, ele deixa você na miséria, ele mata seus filhos, ele acaba com seu casamento, ele deixa você aleijado, doente, sem recursos financeiros. Que Deus é esse? Que amor é esse que ele tem por você? Você já se perguntou isso? E o interessante é que Jó, coberto de lepra, coberto de chagas, não procurou a médicos, ficou no pó e na cinza. Ao contrário dos crentes de hoje, que quando eles estão doentes, eles correm primeiramente para os médicos. E a história continua dizendo, a narrativa, que chegaram 3 amigos de Jó. E esses amigos de Jó começaram a lhe questionar: mas que Deus é este que prova ao seu servo dessa forma? Jó não é um homem justo? Por que está sofrendo tudo isso? Sabe o que quer dizer isso, meu amigo? Esses 3 amigos de Jó representam a voz da consciência, a voz da razão. Representam os ateus. O ateu questiona, o ateu busca a razão, a explicação lógica, fundamental, para poder entender as falhas desse Deus e as séries de acontecimentos catastróficos que acontecem, que vêm ocorrendo com aqueles que dizem ser seus servos, os servos de Deus, filhos amados. E sabe o que aconteceu? Jó repudiou aos questionamentos de seus amigos. É assim que acontece nos dias de hoje. Quando um ateu questiona um cristão, um religioso, ele repudia o questionamento lógico e racional. Ele prefere se esconder atrás da ignorância, aceitar tudo pela fé, com medo de Deus, com medo de ser castigado, de ser lançado no inferno, de ter a sua vida condenada por esse Deus. É assim que eu descrevo para você essa história lendária. Jó representa o servo ignorante que serve a esse Deus de uma forma inquestionável, mesmo sofrendo as piores desgraças, mesmo sofrendo as piores dores, perdendo tudo, ele é sugestionado a não questionar, a não murmurar, a adorar esse Deus sádico, continuar adorando, continuar louvando,
continuar glorificando a esse Deus mesmo com toda esta sucessão de catástrofes? Será que você tem esse mesmo perfil, meu caro, que tem o Jó da história? Será que você consegue louvar a Deus no velório do seu filho, de sua filha, quando você descobre que está com câncer em estado terminal, em estado avançado? Quando você perde casa, emprego, carro, quando você perde tudo e fica afundado nas dívidas, você continua adorando esse Deus desta maneira e acreditando que tudo isso vem dele? Se você tem essa mesma postura, meu caro, este mesmo perfil, você é um homem de coragem, uma mulher de coragem. E diz a narrativa que depois Deus deu para Jó tudo em dobro e agora lhe deu filhos mais bonitos. E eu te pergunto, o que é que vai fazer? O que é que vai fazer você deixar de sentir a dor da perda de um filho, de um ente querido? Será o dinheiro? Será outros filhos? Eles vão consolar você da dor da perda? Então fica aí esse questionamento, todos esses questionamentos no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha refletido e que você possa alcançar alguma evolução mental. Meu muito obrigado, até o próximo.